Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, boa noite a todos, amém? Amém. Queridos, vamos iniciar aqui o nosso culto de quarta-feira, um culto de estudo da palavra do Senhor. E eu quero começar aqui esse culto lendo a palavra de Deus lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7 em diante. É um texto profético que fala da vinda do Senhor Jesus. Quantos aqui creem que Jesus vai voltar? Quantos creem? Amém? Eu também creio que Ele vai voltar. Eu creio que Ele veio, Ele morreu na cruz do Calvário como o Cordeiro de Deus, mas Ele também voltará como juiz de toda a terra, como aquele que vai julgar. Agora Ele não será mais alvo, vamos dizer assim, da violência dos homens, mas Ele julgará a violência dos homens. Então diz aqui, capítulo 3, versículo 7, segunda carta de Pedro: mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Queridos, esses poucos versículos que nós lemos aqui, eles trazem uma mensagem profunda de alerta ao nosso coração. Eu vejo assim que algumas verdades que devem ressaltar ou ecoar no nosso coração aqui é o amor de Deus que se manifesta através da sua longanimidade. O que é a longanimidade? É a paciência alongada de alguém que é ferido, mas que suporta por amor aquele que o está ferindo. Então, esse texto aqui fala assim que alguns olham para a promessa de Deus e falam: mas está demorando. Será que Deus vai cumprir essa promessa? Será que vai acontecer isso mesmo? Será que Jesus vai voltar mesmo? Alguns olham para tudo que está acontecendo e julgam que está demorando, ou até julgam que não vai acontecer. Só que a Bíblia responde o porquê dessa demora. Aqui diz assim, que Deus é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas que todos cheguem ao arrependimento. Está no final do versículo 9. Ou seja, por que o Senhor está esperando? Porque Ele está esperando o arrependimento daqueles que estão perdidos. Se o Senhor cumprisse a sua promessa hoje, quantas pessoas se perderiam rumo ao inferno, rumo à destruição de suas almas? Mas o Senhor é longânimo, Ele ainda está esperando o arrependimento dessas pessoas. Ele ainda está esperando que essas pessoas se convertam, abandonem o pecado, deem as costas para o pecado e se voltem para Jesus. Então, o motivo muitas vezes da demora da volta de Jesus é porque o Senhor, em amor, ainda está tendo longanimidade para com a terra. Ele está esperando a conversão dos perdidos. Ele está esperando que a igreja, nós que somos salvos, façamos a nossa parte em ir e anunciar a salvação que nós já recebemos em Cristo Jesus para todos que ainda não foram salvos. Então Deus está tendo paciência. Deus está tendo paciência com aqueles que precisam aceitar a salvação, e paciência com a igreja que precisa anunciar a salvação. Deus está tendo paciência, irmãos. Só que a Bíblia diz que Deus não retarda a sua promessa. Não se engane, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nós não devemos esquecer jamais que Deus, Ele não retarda, Ele cumpre. Ele faz aquilo que Ele prometeu e cumpre na hora certa, na hora exata. Ele cumpre tudo aquilo que Ele disse que Ele iria fazer. E a Bíblia ainda diz assim, que um dia para Deus equivale ao quê?
Hein, Davi? Um dia para Deus é como 1000 anos, é o que está aqui, né? Um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Ou seja, o tempo de Deus passa diferente do nosso. Então para nós 1000 anos é quase uma eternidade, para Deus é nada. Então nós temos que entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Para nós as coisas estão demorando, para nós tudo está dentro de um tempo que não passa. Para Deus não, para Deus tudo passa muito rapidamente. Deus não retarda a sua promessa. E a Bíblia também nos alerta que assim como o Senhor, Ele mandou o juízo através do dilúvio. E o que aconteceu na época do dilúvio? As águas foram o instrumento que Deus usou para executar o seu juízo de morte sobre a terra. Os homens ímpios e todos aqueles que não serviam ao Senhor naquela época, todos morreram através das águas. As águas encheram a terra. Foram 40 dias e 40 noites de chuva sem parar, de modo que a terra ficou encharcada pelas águas. Só se salvou quem estava na arca de Noé, os animais e as pessoas que estavam dentro daquela arca. Os demais todos morreram afogados. Só que o Senhor, Ele diz para mim e para você que o tempo da água ser instrumento de juízo passou. Porque na época de Noé foi a água, foi o dilúvio, e o dilúvio aconteceu, e a morte e o juízo de Deus vieram através do dilúvio. Só que nesse tempo, olha só o que a palavra de Deus diz: mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então o instrumento de juízo que Deus vai usar nesse tempo não é a água. Qual será o instrumento de juízo que Deus vai usar, irmãos? Débora? O fogo. E aí a gente olha na televisão, a gente vê que a Europa está pegando fogo, né? A Inglaterra nunca teve os termômetros com temperaturas tão elevadas. Você olha aqueles ingleses lá, de pele branquinha, parecendo um camarão, de tão queimados que eles estão pelo calor do sol. Fora as florestas que estão se incendiando, as casas, já morreram muitas pessoas nesse pouco tempo em que a temperatura subiu um pouquinho só. Talvez você fale assim: mas pastor, ano passado também teve temperatura alta, pegou fogo em outro lugar, depois passou. Mas você tem que entender que a cada ano a temperatura está aumentando. A cada ano que passa, vai passar, daqui a pouco a fase do verão vai pegar fogo em um outro lugar ainda. Estados Unidos, Europa, Brasil, Pantanal, vai aparecer ainda muitas notícias falando de incêndio. Aí daqui a pouco cessa. Porque a vida é feita de estações, né? Não é de uma estação só. Só que quando o ano que vem vier, você vai ver que a temperatura consequentemente estará um pouco mais elevadas. Então, irmãos, talvez os biólogos, os ambientalistas, eles dizem assim: tudo que está acontecendo, a gente tem uma explicação lógica, tem uma explicação científica. A terra está sendo depredada pelo homem, né? O ecossistema está sendo poluído, né? A camada de ozônio está recebendo gases que estão rompendo. Tudo é consequência da nossa má gestão do mundo. Então é natural que isso esteja acontecendo. Aí o que acontece? Vem uma visão natural explicando para você que isso está acontecendo em função disso. Só que a Bíblia, ela não diz para você a causa desse calor que vai queimar a terra. Ela só diz que vai queimar. Então, queridos, quando eu olho para essa situação, eu vejo que a Bíblia, como palavra profética de Deus, ela está aqui para revelar os acontecimentos. Ela não está aqui para explicar para você: olha, vai queimar porque o homem está cuidando mal da terra, porque a camada de ozônio está se rompendo. Não, ela só diz: vai queimar. A terra que agora existe, ela será queimada.
né? A temperatura, né? O calor vai aumentar de uma maneira muito grande. Então nós podemos entender, irmãos, que tudo caminha para um cumprimento de uma palavra profética. Deus vai cumprir a sua palavra. E isso, à medida que a gente olha para a Bíblia e a gente vê cumprimento de profecias, a gente vê as coisas que Deus disse na sua palavra se aproximando, e a própria ciência explicando para nós como isso está acontecendo. No meu entendimento, a gente tem que ter temor no coração. Isso tem que aumentar o temor do nosso coração em relação a Deus, em relação à sua palavra. Eu, como crente, não posso continuar vivendo de qualquer jeito. Eu, como crente, não posso continuar brincando com a palavra de Deus, brincando com as coisas de Deus, brincando com o reino de Deus, brincando de ser crente. Se tudo está palpável, se tudo está acontecendo, está pegando fogo em um monte de lugar, está pegando fogo na Europa, vamos dizer assim, a temperatura da terra está subindo, as calotas polares estão derretendo, né? Hoje eu vi uma reportagem no Havaí que as ondas subiram não sei quantos metros. Teve um casamento que foi feito próximo da praia, que a onda veio e cobriu as casas, assim, rapidinho. E está pegando fogo no outro ponto da terra, e desse lado de cá, o mar está ficando cada vez com ondas mais incontroláveis, porque tudo faz parte, irmãos, de um mesmo evento que está acontecendo. Então nós vemos que o aquecimento da terra é algo real, não pode ser negado. E a Bíblia diz que esses céus e essa terra, eles foram reservados como um tesouro para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Ou seja, queridos, vai se cumprir o que Deus falou, vai se cumprir. Então eu quero deixar essa palavra de alerta aqui no teu coração, não só no seu, mas no meu também, para nós estarmos cada dia mais preocupados em alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Diante de tudo isso, o que nós devemos fazer? Viver em santidade, viver em amor, obedecer a palavra, tratar com seriedade a vontade de Deus nas nossas vidas. Vamos ficar em pé. Nesse momento, quero que você coloque sua vida diante do Senhor. Feche seus olhos agora. Vamos estar orando. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa, Senhor, reunidos mais uma vez como igreja do Senhor, para dedicarmos a ti o culto, o louvor e a adoração que lhes são devidos. Tu és Deus sobre a nossa vida. Vem agora, Pai, envolver com a tua glória, com a tua presença e com o teu poder este lugar. Manifesta a tua presença, manifesta a tua glória, manifesta a tua vontade neste lugar nessa noite. Quebra as cadeias, quebra as barreiras que muitas vezes, ó Pai, são levantadas na nossa vida, ó Deus, tanto pela nossa carne, como também pela ação direta do inimigo, Senhor. Quebra tudo isso, meu Pai, para que o nosso coração esteja, ó Deus, dobrado diante da vontade e do propósito que o Senhor tem estabelecido para nós na tua palavra. Deus, em nome do Senhor Jesus, coloca o nosso coração no lugar, meu Pai. Desvia os nossos pés do erro, dirige os nossos passos em direção aos caminhos que agradam o teu coração, Senhor. É o que nós te pedimos, entregando nas tuas mãos este culto, entregando nas tuas mãos, meu Pai, este ambiente, as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.